Olá, eu, o Igor Hernandes e Naira vamos apresentar o projeto de controle de nível em malha fechada utilizando o ESP32. O que a gente vai apresentar nesse trabalho é o objetivo, materiais utilizados, o diagrama do projeto, controle de malha aberta, controle de malha fechada e a estrutura física do projeto. Bom, o objetivo desse projeto era simular um controle de nível em malha fechada utilizando o ESP32. Esses são os materiais que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Bom, esse é o diagrama do nosso projeto, o que a gente usou para fazer a montagem dele. Bom, o que a gente fez no trabalho até certo ponto foi até essa parte da malha aberta. E pra gente que a gente fez até com controle com um potenciômetro. Então, esse código aqui que eu estou mostrando para vocês é, está detalhado cada ponto aqui, onde a gente coloca variáveis do sensor ultrassônico que a gente usou para detectar a distância e o potenciômetro que a gente usou. Aqui a gente define as entradas e saídas deles. Aqui a gente coloca a variável PWM, a frequência, o canal e a resolução, que é de 8 bits. Aqui a gente define a velocidade do som. Aqui a gente define as variáveis do código duração e distância. Nessa parte do setup, a gente inicia a comunicação serial. A gente define o pino trig, né, como saída e o eixo como entrada. Ali mais abaixo a gente define o canal, a frequência e a resolução que foi definida acima. A gente atribui um pino para o PWM, né, que é o canal 23, o 23, o pino 23 e o canal 0. E a gente tem um delayzinho de 1 segundo para prosseguir. No looping, a gente limpa o pino trig, a gente define o trig como estado alto por 10 microsegundos e depois a gente abaixa. Depois desse delay, a gente deixa ele em low. Ele lê o pino eixo e retorna o tempo de viagem da onda sonora em microsegundos. Esse cálculo aqui, como o sensor ultrassônico fica em cima, a gente colocou esse valor como base para ele pegar desde o ponto zero, para a distância, que seria a duração vezes o sound speed, a velocidade dividido por 2, que é basicamente a velocidade que ele tem de ida e volta, para a gente conseguir a distância. E aqui a gente simplesmente imprime essa distância no monitor. Aqui a gente tem o código que lê o potenciômetro. E aqui também a gente mostra o PWM, que é de 8 bits, e por isso que a gente divide por 16. Bom, o controle de malha fechada a gente não conseguiu finalizar. Porém, na última aula, o nosso professor, o professor Mascarenhas, ele ajudou a gente a terminar essa parte. Aqui a gente usa basicamente o mesmo código, só troca alguns valores. A gente adiciona algumas variáveis novas, como aqui, que a gente define como altura. A gente define agora não mais pelo potenciômetro, né? A gente não consegue mais controlar pelo potenciômetro. A gente coloca aqui a altura que a gente quer que a bolinha chegue. A gente tem o cálculo do erro e do erro antigo. Ele armazena o passo anterior para ir somando
à frente no nosso cálculo. E ali o sinal de controle, que é a velocidade que ele leva para ir adicionando esses valores até chegar à posição que a gente deseja. Aqui no setup a gente inicia a comunicação serial como sempre, a gente define o trip como saída e o trigger como saída e o eixo como entrada. A gente faz aquelas mesmas coisas e vamos direto para o que a gente já fez as alterações aqui. Aqui a gente ainda deixa o mesmo cálculo. Aqui a gente imprime a distância, a gente imprime a altura que a gente deseja e aqui a gente imprime o erro serial no monitor serial. Aqui a gente ainda faz o mesmo cálculo da distância. A gente tem aqui agora também as variáveis para mostrar a distância, onde a bolinha está se posicionando, onde a gente quer chegar com a altura, né? E o erro. E também a gente imprime o sinal de controle do monitor. E aqui embaixo a gente pode ver o que a gente modificou para fechar essa malha. Onde a gente faz aqui o cálculo para encontrar o erro, que é a altura menos a distância, é a diferença que está tendo da altura e a distância que a gente pegou, que o sensor ultrassônico está pegando. E no old erro, como é um looping, a gente sempre está atualizando, porque ele vai somando e adicionando a esse erro antigo. E o nosso sinal de controle, que a gente faz o erro mais 0,5 vezes o old erro, que a gente, para definir, basicamente é a velocidade que ele leva para ir adicionando até chegar na posição desejada. Uma coisa importante que a gente tem que falar, para vocês, que essa última parte foi feita só o controle PI, sem sintonia. Bom, a estrutura física do projeto, a gente usou uma fonte de 12 volts. Bom, essa é a estrutura do cano que a gente fez, do protótipo. Aqui a gente colocou um cano, colocamos a régua, a ventoinha está aqui embaixo, a basezinha com as buchas, a malinha de coador fica aqui, o funil para ajustar com a boca do cano aqui, e aqui a gente deixa também o pedaço de papelão, que ele está em formato de X. Por quê? Porque ele vai aumentar a precisão da bolinha, porque a gente vai quebrar o vento. Em vez do vento subir como vamos dizer assim, em forma de um ciclone, ele vai reto, direcionado. Então, melhora a nossa precisão. Esse é o sensor óptico que vai ficar ali em cima, ali como vocês podem ver. Esse é como ficou lá no ESP, onde a gente pode ver o potenciômetro aqui, o transistor e o acoplador óptico. E esse basicamente é o projeto finalizado. Vamos rodar aqui para vocês verem os resultados. Bom, aqui como podemos observar, vemos ela funcionando. O código que está rodando é o código da malha aberta. Como você pode ver, ele apenas está mostrando a distância que a bolinha se encontra e o valor do potenciômetro. Aqui, ó. Esse sensor está transmitindo para a gente e repassando. Aqui a gente ainda pode observar que ainda existe alguns erros.
Mas esses erros são de pequena diferença de altura por causa do ruído, às vezes, e algumas outras coisas que podem atrapalhar essa leitura. Bom, e aqui esse é o circuito com a malha fechada, ele rodando, que eu fiz junto com o professor no laboratório. Vocês podem ver que aqui no código lá eu tinha colocado 30 a altura. E eu não preciso usar mais o potenciômetro para controlar, eu simplesmente seleciono e ali mostra, como vocês podem ver, a diferença, o erro e como ele está funcionando para controlar a bolinha na altura que eu determinei. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.